E hoje eu vou falar para vocês aqui um pouco de benchmarks e profiling em Go. É um tópico que nem todo mundo que trabalha com Go já há algum tempo tem familiaridade, mas que é bem interessante, vale a pena. Bora lá, sem muita demora, bora começar a dar uma olhada em um código aqui. Para a gente falar de profiling, a gente tem que fazer profiling de alguma coisa para a gente conseguir ver. Não sei se está dando para enxergar aí bem, mas é um código bem simples que na verdade desenha um círculo em ASCII. Isso foi um exemplo que a gente vai usar aqui para a gente começar a ver como é que a gente consegue melhorar a performance disso depois. Se eu rodar aqui, ele faz isso só, desenha um círculo com asteriscos e é só isso. Primeiro, como é que a gente habilita profiling em Go, profiling de CPU para a gente começar? O jeito mais básico da gente fazer um profiling de uma aplicação. A gente pode startar ele na mão usando a biblioteca pprof. pprof.startCPUProfile e você passa um arquivo onde ele vai gravar esse profile para você. E na hora que você quiser parar de fazer o profiling, você chama o stop CPU profile. Só esses dois comandos, tudo que você executar enquanto ele estiver startado, ele vai ficar de tempos em tempos coletando, descobrindo onde que seu programa está naquele momento e salvando isso e criando uma stack do que está sendo executado. Para que isso seja efetivo, eu fiz um for com um número arbitrário de iterações, executando aquela função que a gente viu no slide anterior. Então vamos ver mais ou menos como é que a gente faz isso aqui para fazer um profiling disso. Aumentar mais a fonte. Deixa eu aumentar mais um pouco. Tá dando para enxergar aí? Pronto. Aqui eu buildei a minha aplicação. Se eu rodar essa aplicação, ela vai fazer aquele for, imprimindo vários círculos. E depois de um tempo vai parar. Se eu olhar aqui agora, eu tenho o binário compilado e tenho um arquivo que eu mandei ser gravado no start profile. Para eu ler esse profile, eu uso o goto.pprof. Eu passo o binário compilado e passo o profile que eu gravei. Essa é uma forma de visualizar profile. Você entra nesse console iterativo. Tem um help para os comandos que você pode executar aqui dentro. Mas a primeira coisa que você vai fazer quando abre isso aqui, provavelmente vai ser digitar top. O top vai mostrar para você quais foram as funções mais executadas e quanto tempo ela passou executando. A gente vai ver que é tudo dominado por uma coisa só, aí, que é o syscall. De imediato a gente não sabe exatamente qual é essa syscall, nem o que está acontecendo. Então um outro comando bem útil durante a análise de um profile é o pick. Com pick você consegue ver quem que chamou essa função. Então eu posso passar pick syscall e eu vejo que foi uma syscall de write. Eu posso continuar indo para cima. Se eu fizer pick syscall.write, eu vejo quem que chamou o syscall.write, que é um outro método write. Eu posso fazer também pick só syscall e eu vejo todas as syscalls que foram chamadas e os tempos dela. Se a gente dá uma olhada nos tempos, a gente vê que tem dois tempos diferentes, é o flat e o cumulativo. O flat é esse aqui e o cumulativo é esse. Qual é a diferença deles? O flat é o tempo que a função demorou executando só o código dela. O cumulativo é o tempo dela mais o tempo de todos os filhos para baixo, na stack inteira. Então, o top ele vem organizado por padrão por flat, que é o tempo só da função. Mas o cumulativo, se a gente olhar aqui, vai ser alto para todo mundo. Inclusive para a minha função, a função que eu escrevi, que é assign circle. Então, se eu continuar... Outra coisa útil para eu descobrir o que está acontecendo é o list. O list vai mostrar um trecho do meu código com anotações de tempo dentro dele. Então eu vejo ali, eu já vi que essa syscall de write foi o mais executado e eu vejo que realmente os tempos, essa segunda coluna é os tempos cumulativos, o tempo cumulativo está quase todo nas chamadas de write. Certo? Então a gente já percebe que uma coisa que pode ser melhorada aí é melhorar esses writes, porque
A syscall de write é o que está deixando lenta a minha execução nesse momento. Existem outras formas de visualizar profile também. Aquele é o console interativo, mas se eu vier aqui e fizer a mesma coisa, passando menos web, eu vou abrir um SVG, que esse aqui é bem simples, mas a gente vai ver outros mais complicados depois. Que é o que está acontecendo. Aquilo todo o trabalho que eu fiz com pique indo para cima e para baixo, aqui eu consigo ver direto. A minha função chama o OSWrite, que chama syscallWrite, que chama syscall no final. Então a gente consegue ver de uma forma mais fácil o que está acontecendo. Outra forma de visualizar legal também é com o formato de call grind. Esse cara vai fazer o output de um arquivo no formato de call grind. Call grind é um formato para profile que é comum, que foi criado pelo Valgrind e tem algumas ferramentas de visualização dele. Então uma delas para Mac é a KCacheGrind, que funciona bem. E com isso aqui eu consigo ver mais ou menos similar o que eu tenho no console interativo também. Clicando em uma função eu consigo ver todo mundo que ela chamou e todo mundo que foi chamado por ela. Aqui é a mesma coisa, eu consigo ir clicando e descendo também. Então eu consigo ver a mesma coisa aqui com o callGrind. E ele mostra o código fonte também. Então se eu chegar aqui, ele mostra as anotações do código. Não, coloquei no lugar errado. Ele mostra aquelas mesmas anotações que a gente vê no list na hora que a gente faz isso no console interativo. Então é útil para isso. A gente vai dar uma olhada aqui em como é que a gente pode melhorar isso e ver algumas técnicas de melhorar em cima do profiling. Mas a gente fazer isso só no achismo, sem ter uma forma de medir, não é muito útil. Nesse momento que entra os benchmarks. Os benchmarks ajudam tanto em uma forma fácil de você extrair um profile, como você medir se o que você fez para melhorar realmente foi efetivo ou não. Você pode acabar piorando se você não medir isso. Então, como é que a gente faz benchmark em Go? A gente cria um arquivo, inicialmente a gente cria um arquivo de teste normal. Esse trecho de código aqui está no arquivo undertest. E ao invés de começar com teste, eu começo com benchmark. E o parâmetro dele, ao invés de ser um teste em T, é um teste em B. Uma coisa especial que tem no benchmark é esse B.N aqui. Esse B.N é o número de iterações que você quer que ele rode, certo? Então, a engine de benchmark do Go automaticamente vai aumentar esse número até encontrar um número ideal de iterações para rodar seu programa. Então, bora fazer isso aqui rapidinho. Se a gente for aqui no demo 3. Como é que a gente roda isso? A gente passa o Go test, só que o menos bench, ponto, para dizer que eu quero rodar todos os benchmarks. E menos bench main, para dizer que eu quero rodar os benchmarks de memória também. Na verdade, acumular as estatísticas de memória para esse benchmark. Se eu rodar isso aqui, ele vai dizer o número de nanosegundos por operação. Ele calcula isso baseado naquele N. Esse aqui é o maior N que ele chegou até conseguir um valor para o número de nanosegundos por operação estável. Então ele fez o N, no caso, foi 50 mil, o que ele calculou. E como eu passei o benchmain, eu tenho mais duas informações aqui, que é a quantidade de bytes alocada por operação e quantidade de alocações por operação também. Certo? Então a gente tem esses números, são números que eu consigo comparar depois que eu fizer uma modificação nesse programa e algum outro teste. E uma outra coisa legal que eu não fiz aqui é que eu posso passar menos CPU profile e dizer que eu já quero que ele estará em um profile também desse benchmark, sem precisar adicionar código nenhum a mais nisso, sem precisar chamar o start CPU profile na mão. Então, se eu fizer essa mesma coisa aqui, eu vou ver o meu profile e eu vou acabar vendo que tem uma coisa estranha, porque ele está bem diferente daquele profile que a gente... Obrigado.
ele está bem diferente do profiling que a gente fez inicialmente. E a gente vai perceber que é por causa do uso do... Como a maior operação era o write, a gente usou o I/O de discard, não é muito fiel. Então uma coisa para tentar na hora de você escrever benchmark é você fazer um benchmark que seja o mais real possível com como sua aplicação vai ser executada no final. Então, nesse caso, não faz muito sentido usar I/O discard como o lugar onde essa função vai escrever o output, já que o maior gargalo era na hora de escrever o output. Então, usando um arquivo de verdade aberto, eu tenho um benchmark que é mais fiel ao mundo real. E eu não vou abrir de novo aqui, mas se a gente analisar esse benchmark gerado por esse demo, vai ser a mesma coisa também. Vai ser a mesma coisa do primeiro. Então, a gente já pode pensar agora em como melhorar isso. A gente viu que o write era o ponto de gargalo dessa aplicação. Então, uma forma disso é a gente diminuir a quantidade de chamadas da syscall write usando um buffer. Uma forma de fazer isso é usar a biblioteca buff.io e escrever num buffer e só chamar a syscall write uma vez para cada chamada da função, que vai ser o que o buff flush vai fazer. Se eu executar esse código, o output é exatamente o mesmo, funciona igual também. Mas eu tenho como testar isso agora e comparar os dois benchmarks. Certo? Então, vamos dar uma olhada aqui. Uma forma de eu comparar os benchmarks, já que eu escrevi ele para poder fazer isso, né? Eu vou rodar o benchmark novamente aqui, sem profiling, e eu vou escrever o output dele para um arquivo, para um TXT só para eu saber como era o valor antes, certo? Agora eu vou no código modificado, que é esse código aqui, usando o buff.io, e vou rodar o benchmark nele também e escrever num arquivo after. E usando essa ferramenta que está no repositório Golang Tools, chamada BenchComp. Esse BenchComp deixa eu comparar dois benchmarks de uma forma fácil. Então eu passo o arquivo antes e o depois. E ele vai dar para mim esse output aqui. Quantidade de nanosegundos por operação antes e depois e o delta de quanto se melhorou. A mesma coisa para a quantidade de alocações, a mesma coisa para a quantidade de bytes. Então essa mudancinha simples acabou uma mudança de menos 90% no tempo de execução dessa função. Certo? Seguindo aqui, a gente pode agora fazer a mesma coisa novamente. Usar esse novo benchmark agora, com código novo, extrair o profiling dele e ver novamente o que a gente pode mudar, o que a gente pode melhorar. Então, esse mesmo demo usando o buff.io, a gente vê que a syscall ainda o tempo flat dela ainda é o maior de todas as operações. Então, uma coisa que a gente pode fazer é a gente assumir que quem vai chamar essa função vai chamar já com um I/O buffer. Então, ao invés de eu fazer isso a cada execução da função, eu faço isso no início do benchmark e faço um flush no final. Dessa forma, meio que eu vou ignorar o I/O, mas eu vou resolver esse problema de uma outra forma, na verdade. Eu vou assumir que quem usa essa função, que escreve alguma coisa para um output, já vai escrever no I/O que é um buffer. Então eu vou tirar isso da minha função SignCircle e colocar isso no meu benchmark. Novamente, continua funcionando do mesmo jeito. E agora eu tenho como fazer um benchmark e ver alguma coisa diferente, que não seja escrita como o principal custo da função. Então, bora lá, demo 6. Eu vou rodar o benchmark e escrever no CPU Profile. E agora eu tenho como dar uma olhada em como que isso está e ver o que eu posso melhorar ainda.
Agora a gente vê que já aparece uma coisa diferente aqui. O tempo maior está sendo uma alocação de memória. Então a gente vai ver um pouco daqui a pouco mais detalhes de como a gente fazer profile de memória, mas por enquanto, já que a gente não consegue ver diretamente aqui nada nosso, bora fazer um list na nossa função e a gente vê mais ou menos o que está acontecendo. A gente vê aqui que o tempo ainda, as chamadas de write ainda são o principal gargalo. Então o que a gente pode fazer para diminuir mais ainda essa quantidade de write, sendo que esse write aqui já é o write de um buffer, mas como a gente viu, ele está escrevendo memória. E agora o tempo maior está sendo gastado em alocação de memória, como a gente viu no top aqui, o malloc GC. Então, uma forma é a gente diminuir essa quantidade de writes, a gente vai diminuir o uso de memória também. Vamos ver aqui como é que a gente faz isso. Aqui foi só uma alternativa simples para isso, ao invés de usar um for, usar o bytes repeat para repetir a mesma quantidade de bytes várias vezes, ao invés de escrever byte a byte no nosso output. Então, essa mudança simples já vai fazer uma grande diferença aqui. Deixa eu terminar isso aqui. Eu acho que eu não vou pular essa parte aqui, mas a gente já consegue ver que só essa mudança já consegue uma diferença de menos 82% em relação àquela mudança que já tinha sido menos 90%. Então, é uma diminuição da diminuição aqui. Então, a gente consegue melhorar mais ainda só diminuindo o uso de as chamadas para o write, independente se eles estão sendo feitos, estão causando uma syscall ou não no final. Agora a gente vai ver uma coisa um pouco diferente. Esse código, que está meio ruim de ver aí, é um exemplo que só simula um encoder e um consumidor. Certo? Esse aqui é para a gente conseguir analisar uma coisa diferente que não seja travada nem em CPU, nem em chamadas de syscall de write, que foi o caso que a gente viu antes, que era o nosso gargalo. Então o que a gente tem nesse código aqui? A gente tem esse encoder que chama o consumer, que ele starta uma corotina que fica lendo de um canal e escrevendo isso para algum lugar. Certo? Eu tenho a chamada para encode, e a chamada para encode simplesmente pega esse meu dado, transforma esse meu dado de alguma forma. O que eu fiz aqui foi criar mais ou menos uma lista com os bytes como hexa de cada byte. Pode pensar nesse encoder como qualquer coisa que transforma o seu dado. E ele transforma esse seu dado e coloca ele de volta para o canal. Então e esse canal que é lido na outra corotina e é processado de alguma forma. Então é um exemplo simples que se aplica a algumas situações do mundo real para a gente ter aqui. Se eu rodar esse programa, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir, porque eu passei aqui o SSTDout como writer, onde esse consumidor está imprimindo, nesse formato que eu defini. Ele pega essa string que está aqui e transforma nesse formato. E agora a gente tem como analisar um pouquinho. Eu escrevi um benchmark para ele, já que a gente já viu que a melhor forma de fazer um profiling primeiro é a gente fazer um benchmark que estresse esse seu código e você consegue extrair depois consegue comparar as melhorias que você faz disso depois. Então o benchmark ele starta um consumidor e cria um buffer de 1K e fica mandando para o encoder N vezes, o N definido pela engine de benchmark. Eu vou rodar esse CPU profile aqui e a gente vai ver um pouco se isso é útil. Ele rodou aqui e eu vou dar uma olhada nisso. Se eu der uma olhada aqui, eu vou ver que eu não vejo nada muito útil aqui. O tempo da minha aplicação está aparecendo como quase nada, aparecem uns semáforos, e mesmo se eu fizer um list na minha aplicação, eu posso fazer um list pelo nome do pacote só. Eu vejo que a maior parte do tempo parece que está sendo gasto no envio do buffer para o canal.
aparentemente, o tempo cumulativo. O tempo próprio dele é muito pequeno. E aqui é na hora que eu mando para o encode também, mas isso aqui é parte do benchmark, então não é o que a gente quer medir. Então não é muito útil, a gente não sabe bem o que está acontecendo aqui. Então vamos tentar ver isso com outro tipo de profiling para ver se a gente consegue melhorar esse código de alguma outra forma. A gente viu até agora CPU profiling, agora a gente vai ver o profiling de memória. O profiling de memória ele mostra duas coisas que são bem diferentes, que é a memória atual em uso e a memória que já foi alocada em todo o tempo de execução daquilo ali, certo? O mesmo profile de memória tem essas duas informações. E além de quantidade, ele tem a quantidade de memória, ele tem quantidade de alocações também. Então tem memória usada, objetos usados, o espaço alocado total e a quantidade de objetos alocados. A gente vai ver que todos eles são úteis para diferentes situações. Mas se a gente quer ver performance, a gente quer focar principalmente na quantidade alocada e não na quantidade em uso. A gente vai ver isso aqui... Nossa, fiz besteira de novo, desculpa. Para eu fazer um profile de memória, ao invés de eu passar CPU profile aqui, eu passo main profile. Eu posso passar os dois, eu posso extrair ao mesmo tempo profile de CPU e profile de memória para decidir o que eu quero usar depois. Mas rodando isso aqui com main profile, ele vai escrever esse meu arquivo e eu uso o goToPreprof da mesma forma. Só que eu passo o profile de memória. Eu não passei qual tipo de profile de memória eu quero fazer aqui, desses quatro. O default é esse primeiro, que é o espaço em uso. Se eu fizer um top aqui, eu vou ver que está tudo zero. Então não é nada útil nessa situação. Por que está tudo zero? Porque isso foi extraído durante o benchmark e a quantidade de memória em uso no final do benchmark é zero, porque não tem nenhum leak de memória. Então não tem nada, não sobrou nada alocado, foi tudo coletado pelo Garbage Collector. Então isso não é útil. A gente pode passar agora então, ao invés do em uso, a gente quer ver o espaço que foi alocado. Eu passo a lock space e agora sim eu vou ver alguma coisa. Eu vejo que no tempo de execução desse benchmark, 700 MB foram alocados nessa função encode aqui. E 77 MB foram alocados no format bits. Mas onde dentro dessas funções? Eu posso usar da mesma forma, eu posso usar o list que eu usava com o CPU profile, eu posso usar aqui também list encode, eu vou ver dentro dessa função encode onde é que foi alocada a memória. Eu vejo que a maior parte foi nesse append aqui. E depois o tempo flat, o flat aqui no caso é a quantidade que foi alocada nessa linha e a quantidade que foi alocada nas chamadas de funções dessa linha junto. Então a gente vê que 77 MB aqui foi nessa chamada do format int que a gente já tinha visto no top anterior. Então, outra forma é alloc objects. Bora ver o que ele mostra pra gente. O alloc objects vai mostrar a quantidade de objetos alocados ao invés de quantidade de espaço. A gente vê que os dois primeiros aqui trocaram de lugar. O format bits alocou mais objetos de tamanho menor. E o encode alocou menos objetos de tamanho maior. Então a gente tem que decidir o que a gente quer priorizar aqui para resolver. Bora priorizar primeiro tentar resolver a quantidade de... o que é maior, o que está ocupando mais memória e ver se isso resolve, se isso muda alguma coisa na aplicação. Então, como é que a gente pode fazer para resolver isso aqui? Uma técnica legal, quando a gente tem buffers de memória que são passa por mais de uma corotina, uma coisa interessante que a gente pode fazer para reaproveitar esse buffer é usar o sync pool. O sync pool é da biblioteca padrão e ele é uma estrutura que permite você colocar objetos lá e pegar de volta para reusar qualquer objeto, não importa o que. Geralmente é usado para buffers de memória. E o que ele tem de especial? Ele tem de especial que
o Go não garante que esse objeto que você colocou lá vai estar lá. Porque a cada passada do garbage collector, tudo que está lá vai ser removido, geralmente, ou não. Então, é uma coisa que você pode confiar que nem sempre vai existir, mas que se existir vai ser muito bom, porque vai ser uma quantidade de memória que eu não vou precisar alocar novamente, já vai existir um buffer alocado daquele tamanho. Então, o que eu mudei no meu código? Eu adicionei esse pool global. Ele tem uma função new, que significa se eu chamar e não tiver nada lá dentro, o que você vai me retornar? Não é obrigatório isso, mas eu fiz retornando aqui um buffer inicial de um tamanho arbitrário. Não importa muito isso aqui, porque conforme você vai fazendo append, ele vai crescer, e se você colocar ele de volta no pool, ele vai ser reaproveitado depois já do tamanho grande. Então ele mais ou menos tende a crescer até o tamanho que você precisa. Na hora de encodar, eu pego um buffer desse pool, então eu faço um pool get, e a gorotina que consome esse buffer que foi enviado pelo canal, depois que ele termina de usar os dados para o que ele quiser usar, ele coloca o buffer de volta no pool, com o put. Então, isso aqui, o código vai rodar do mesmo jeito, continua funcionando. Isso aqui é só para a gente ver que ele continua fazendo a mesma coisa que ele fazia antes. Mas vamos ver se isso melhora alguma coisa. Aqui eu vou fazer o mesmo benchmark. A mesma coisa, o before e o after. Dá para sempre usar eles. E aqui o benchcomp. A gente vê aqui que o tempo de execução não melhorou muito. Assim, é considerável, menos 20% quase. É um ganho bom, não é um ganho gigantesco. Mas se a gente vê a quantidade de byte alocado, a gente vê que diminuiu 90%. Isso é bastante. E apesar disso não influenciar muito no tempo de execução desse programa, acabou que isso pode melhorar o seu software como um todo. Porque a quantidade de bytes alocada é proporcional à quantidade de vezes que o garbage collector vai ter que rodar. E o garbage collector rodando menos, você tem menos pausas e todo o ganho que você tem em cima disso. Então, apesar de não ter um ganho de performance muito bom, é significativo, mas não é muito grande, foi interessante. O que a gente pode fazer mais aqui? Se a gente fizer um alloc objects agora aqui, a gente vai ver que sumiu a nossa função daqui, ficou só o format bits que a gente já tinha visto antes. Ele já estava lá no top do alloc objects. E ele continua no top aqui, alocando uma quantidade de objetos muito grande. Se a gente resolver isso, será que vai melhorar muito? Então, uma forma de resolver isso aqui como isso é só um mapeamento de byte para a string hexa dele, eu criei um mapa global aqui que tem todos. Tem a representação dele para todos os bytes. São só 256, isso não vai me importar muito, e eu faço isso no init do pacote. Então isso roda uma vez, eu crio esse mapa, e ao invés de eu chamar o strconv toda vez, para criar essa minha representação, eu só referencio a posição desse mapa. O código continua funcionando do mesmo jeito, e se a gente fizer o comparativo desses dois benchmarks agora, do antes e depois, agora sim a gente vê uma melhora boa de performance. Diminuiu em 70% o tempo de execução, a quantidade de alocações de objetos alocados caiu para 1 por operação. Não dá para melhorar mais muito que isso. Até daria para ser 0, mas a gente não vai chegar tanto. E a quantidade de bytes por operação caiu para 32 bytes, ao invés de quase 2K. Então caiu 98% também. Então assim, geralmente se você está atrás de melhorar a performance, você não acha nada útil que você possa melhorar no benchmark, no profiling de CPU, vale a pena dar uma olhada no profiling de memória, ver a quantidade de alocações que você consegue diminuir no seu código para que isso melhore. E geralmente menos alocações é mais importante do que menos bytes alocados.
para performance, apesar de menos bytes alocados ser útil para você diminuir a carga no garbage collector também. Beleza, a gente viu aqui uma parte de como extrair profile de aplicações que eu estava rodando na linha de comando. Mas de uma aplicação web, tem uma coisa que ajuda muito a gente a extrair profile, principalmente de aplicações que estão rodando live em produção, que é o NetHTTP-Prof. Para usar ele é bem simples. Se você está usando o handler de request padrão, tipo você chamou o listening serve do HTTP com new, ele está usando o router padrão do Go. Então, só importar esse pacote já vai fazer com que as rotas de profiling já sejam adicionadas automaticamente na sua aplicação. Então, o que eu fiz aqui foi, eu peguei aquele primeiro exemplo da gente de desenhar um círculo e eu só, ao invés de passar o stdout como writer, eu passei um response writer de um request HTTP. Se eu rodar isso aqui e abrir esse link, eu vou ter uma página que desenha aquele círculo em ASCII. Então, como que a gente extrai o profiling disso agora? Então, bora fazer isso aqui. Eu vou rodar esse código aqui. Não, não era esse. Tá, o código está rodando. Tá aqui. Eu vou só rodar um WRK aqui para ficar batendo nele. Eu posso abrir uma outra aba aqui. Tá. Eu preciso de mais uma. Agora eu posso chamar então o pprof de uma forma diferente. Ao invés de chamar ele passando um arquivo de profile, eu vou passar chamando um URL. Então, o que acontece se eu chamar isso aqui? Ele vai, por padrão, ficar durante 30 segundos com um profile no CPU startado para aquela sua aplicação e vai parar e retornar os resultados. Então a gente espera 30 segundos aqui pacientemente para ver o que ele vai fazer. Tem como eu mudar esse tempo de espera, tem como eu passar parâmetros para ele quanto tempo eu quero que ele espere. E tem outras informações além de profile do CPU que você consegue extrair com ele também. Se a gente abrir aqui, deixa eu abrir aqui, enquanto ele está rodando. /debug, /pprof, ele vai criar essa rota na sua aplicação que tem algumas coisas interessantes. Que uma delas é um dump das Go rotinas. Então tem como você ver todas as Go rotinas que estão em execução. Tem profiling de block. Esse aqui que é o dump das Go rotinas. E profiling de heap, que é aquele profile de memória que a gente fez também, que você pode extrair. Aqui ele terminou de extrair. Se eu fizer um top aqui, eu vejo aquelas mesmas coisas que a gente viu naquele nosso primeiro demo. E a gente pode fazer inspect aqui da mesma forma. Uma coisa que não vai funcionar aqui é list. Se eu fizer um list da minha aplicação, ele vai dizer que não encontrou informações de onde está o código. Isso é porque a gente não passou na chamada pprof o caminho do binário. Se a gente passar o caminho do binário, ele vai ter essas informações também, mesmo pegando no URL. Isso é bem útil e não é muito custoso. Você pode botar na sua aplicação e se você estiver tendo algum problema de performance, você faz isso dinamicamente para tentar descobrir o que está atrapalhando a sua aplicação. Uma outra coisa aqui de bônus é Flame Graphs. Flame Graphs é uma forma fácil de você visualizar profiling de qualquer coisa. Ele foi criado pelo Brendan Gregg. Ele existe não só para Go. Você consegue extrair dtrace de uma aplicação que está em execução e transformar isso num Flame Graph depois, por exemplo. Mas para fazer isso com Go é bem simples também. Aqui eu estou usando Docker porque ele tem esse GoTorch, que é um projeto do Uber que
já encapsula tudo, é um monte de script Perl que faz isso para você e transforma no SVG no final. Então você não tem que se preocupar com isso, esse cara já faz isso tudo para você, é um projeto legal. E você fazendo isso com profile do CPU, o output vai ser algo como isso aqui. Os tempos horizontais, o tempo de execução é mais ou menos a linha horizontal. Cada função só aparece uma vez no Flame Graph e tudo que ela chamou aparece acima dela. As cores não importam muito, é só para ficar bonito mesmo. Então, a gente consegue, é um SVG interativo, a gente consegue ir entrando nele aqui. E voltando aqui. Se a gente entrar aqui, por exemplo, no chamado net HTTP, a gente consegue ver mais ou menos o que minha aplicação chamou aqui. A minha função principal estava aqui, ela chamou os writes, ela chamou seno, cosseno, coisas do math. Então é uma forma fácil de visualizar onde é que está o gargalo. Na verdade, o que está mais largo é o que está mais lento. No caso aqui, foi as escritas por Buffer.io, escritas em memória, que, na verdade, não. A gente vê aqui que, na verdade, essas calls de write foram que demorou mais. Porque a cada request, na verdade, ele faz flush do que estava em memória e acaba tendo que escrever isso. Então, o mais custoso aqui mesmo era eu. Então, é uma forma legal de visualizar. E é isso, acabou. Obrigado. Se vocês quiserem ver mais informações sobre isso aqui, tá, eu já fiz upload dos slides para esse repositório no GitHub, pode dar uma olhada lá. E é isso, obrigado. Show de bola aí, meu, a palestra. Nossa, já tá até falando aqui com o Felipe. Cara, a gente tem que fazer isso lá no Mercurius, na nossa aplicação. Porque, meu, super... Nossa, eu não sabia que o Go tinha tudo isso.